A paz de Jesus, queridos irmãos, prezados alunos, estamos novamente aqui diretamente dos estúdios da ADC TV, trazendo para você a pré-aula para a classe de jovem. Hoje estaremos com a lição de número 4, a proteção contra a imoralidade. Nós com certeza teremos informações importantíssimas acerca do nosso posicionamento, acerca da nossa vida com Deus. Você também, jovem que está comigo nesse momento, para ter a ciência e o conhecimento de Deus, para fugir dessa imoralidade que tenta tenazmente corromper a nossa vida espiritual e trazer mazelas às nossas vidas e causar danos às nossas vidas espirituais. Dentro dessa temática, no livro de Provérbios que nós estamos estudando, Alcance um Futuro Feliz e Seguro, os conselhos de Salomão para as nossas vidas, certamente têm sido de extrema importância e certamente temos alcançado de Deus aqui nessa terra orientações maravilhosas de Deus através de ensinamentos práticos no livro de Provérbios. O tema já na tela, proteção contra a imoralidade. O texto do dia: dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Provérbios 7, versículos 4 e 5. A síntese do texto diz: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. É isso que nós estaremos estudando aqui, basicamente, inicialmente, acerca do nosso posicionamento, acerca de situações que tentarão macular a nossa vida espiritual, a nossa vestimenta espiritual diante de Deus, e que nós precisaremos ter virtudes de Deus na nossa vida para que possamos sobressair tudo aquilo que o nosso adversário tentará para causar uma maculação nas nossas vidas, para causar uma mancha ou uma negritude na nossa vestimenta espiritual. E nós, como servos de Deus, eu aqui e com você, trazendo essa orientação, essa ajuda para você, para que você possa, professor e também os nossos alunos, estarem em sala de aula aprendendo acerca desse assunto tão importante que é, não só para os jovens, mas também para todo cristão, uma vida de moralidade, uma vida de santificação, uma vida de separação de tudo aquilo que possa causar na nossa vida espiritual um embaraço, uma mancha ou uma ruga na nossa vida como noiva de Cristo. E nós somos preparados por Deus através do Espírito de Deus, que tem moldado as nossas vidas para o grande encontro do Senhor nos ares. Teremos basicamente, como sempre, 3 objetivos principais, prezados irmãos e alunos, na nossa pré-aula de hoje. Primeiro, mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade, compreender a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade e saber que a moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade. É isso que nós iremos ver basicamente dentro desses 3 objetivos, é nós nos portarmos, é como nós devemos nos portar e como nós devemos viver uma vida com Deus, mesmo em um mundo de imoralidades, mesmo em um mundo mergulhado na devassidão. Nós precisamos estar em Deus, firmados e com a nossa mente santa, a nossa mente sadia e a nossa vida por completa transformada e santificada dia a dia, porque a santificação na vida do cristão é um processo contínuo, é hoje, amanhã e sempre, até Jesus voltar. Mas graças a Deus que nós temos a ajuda do Espírito de Deus, que tem purificado as nossas vidas sempre da má consciência. O texto que nós iremos estudar em sala de aula é o texto que você pode ver em tela, de Provérbios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 14. Eu vou deixar aqui para você, nós vamos fazer alguns comentários acerca da síntese desse texto que vai te ajudar, professor, que vai te ajudar, querido aluno, a entender a mensagem passada dentro do capítulo 5 de Provérbios para a nossa vida espiritual e para o nosso comportamento e para aquilo que nós deveremos entender
e saber como nós deveremos nos afastar de tudo aquilo que possa causar imoralidade nas nossas vidas espirituais. A síntese do texto diz: vemos no capítulo 5 de Provérbios que é quase inevitável encontrar-se com a mulher imoral no caminho da vida. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Provérbios 5, versículos 5 e 6. Essa é a postura dessa mulher. Essa é as características iniciais que nós vemos nesta mulher imoral, nessa mulher que vai levar muitas pessoas, principalmente hoje na nossa atualidade, muitos homens, mas eu também preciso dizer para você que isso não está relacionado apenas ao sexo masculino, mas também ao sexo feminino. Essa questão de imoralidade, ela tenazmente tenta corromper a vida de todo cristão, seja ele adulto, seja ele jovem, e nós estamos tratando aqui com jovens, também com adultos, né? Tem os professores, e você, prezado aluno, que é jovem, você vai entender que nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que acontece ao nosso derredor, principalmente com essas características de mulheres que a Bíblia vai nos dar aqui acerca desta, para que tenhamos o cuidado e sempre a cautela de nós termos uma vigilância espiritual. Existe um poder maligno de sedução, tais como: seus lábios destilam favo de mel, seu paladar é mais macio que o azeite, Provérbios 5:3. Ela tem um grande poder de atração. Os jovens não poderão negligenciar a discrição, a prudência e a vigilância constante. Sempre dizemos isso aos nossos jovens. Eu sempre digo isso à minha filha de 17 anos. Eu disse: minha filha, eu já tive 17 anos, como você tem hoje. Eu sei como é que você está pensando agora. Eu sei também quais são as suas dificuldades. Por mais que hoje seja um novo tempo, uma nova era, mas eu quero dizer para você, eu dizia para ela, você precisa manter a sua vida de prudência, uma vida de discrição, uma vida de sabedoria, onde quer que você esteja, porque o nosso adversário, ele não dorme, ele jamais para de tentar nos afastar da presença de Deus. Para o jovem hoje, o conselho que eu dou é este: prudência, ciência daquilo que você está vivendo, como você está vivendo e como você deverá viver nessa terra como servo e como uma serva de Deus, autênticos na presença do Senhor. A introdução diz: nesta lição estudaremos a respeito da imoralidade sexual, meditaremos no capítulo 5 de Provérbios e a partir desse texto veremos o quanto ele é relevante atualmente, pois vivemos em uma sociedade marcada pela sensualidade em tudo quanto é produzido do ponto de vista cultural. Finalmente, nos conscientizarmos a respeito da moralidade sexual ensinada pela Bíblia como instrumento protetor contra a imoralidade sexual na vida do jovem cristão. Assim veremos que quem pratica a moralidade sexual bíblica age com sabedoria. Nós temos, prezados irmãos, o padrão de Deus de como nós deveremos nos portar de forma sexual a nossa vida ao longo da nossa existência nessa terra, como deverá ser e como nós deveremos nos portar até nós chegarmos a uma vida adulta e termos e constituirmos as nossas famílias. Mas é bem verdade que nós precisamos ter sempre na nossa mente que o verdadeiro padrão de vida para a família, para a sexualidade, para outros temas, e o tema que nós estamos abordando aqui acerca da sexualidade, da questão de imoralidade ou moralidade na vida cristã e também no nosso cotidiano, o padrão que nós deveremos ter é o padrão de Deus através das suas escrituras. Quando nós temos esse padrão na nossa vida, e nós vemos dentro dessa introdução a preocupação do comentarista em dizer, em uma sociedade em que nós estamos vivendo, em que a cultura, em que a música, em que a ciência, em que muitas coisas, muitos assuntos têm vindo à tona hoje e de certa forma para deturpar
para macular o nosso conhecimento acerca de Deus, da santificação, da santidade e da pureza que deve existir na vida de todo cristão e principalmente dos nossos amados e queridos jovens, que têm um futuro promissor e que têm uma caminhada com Deus longa. E eu digo para você, querido jovem, você precisa ouvir mais. Você precisa ouvir mais aqueles que têm realmente a prudência e a sabedoria de te orientar. Não é que você não tenha sabedoria, mas é que você precisa mais ter experiências daqueles que já têm, já tiveram, já viveram a situação que você está vivendo hoje e o tempo que você está vivendo hoje. Tópico 1, advertência contra a imoralidade. Subtópico 1, compreendendo o capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Provérbios 5, versículo 1 e versículo 2. O capítulo inicia com uma repetição da importância de atender, inclinar e guardar a sabedoria. Essa sabedoria está relacionada à aplicação no relacionamento entre homem e mulher. É por isso que o jovem que se preza, ele precisa ouvir os seus mentores, ele precisa ouvir o seu pastor, ele precisa ouvir o seu pai, a sua mãe, ele precisa ouvir aqueles que têm realmente a direção de Deus para dar uma orientação, para dar um conselho, porque o mundo é mau, o mundo ele é tenebroso, o mundo ele é cruel, e o mundo com a sua consciência, o mundo com os seus desejos e com os seus prazeres, ele vai tentar causar na mente e na visão do jovem algo obscuro que ele ainda não tem realmente uma visão completa das coisas que ele precisa ter na vida dele. Por isso que é necessário ele inclinar os ouvidos, ele guardar no coração a palavra de Deus e ter o conhecimento de Deus para a sua vida, para que ele possa vivenciar dias abençoados e tranquilos nessa terra, afastados da impureza e da imoralidade sexual, que tem sido coisa na vida de muitos jovens hoje, talvez que não temem a Deus, mas também em alguns que temem a Deus, que têm vivenciado uma vida de devassidão, uma vida de escravidão sexual em alguns costumes imorais que têm levado a vida dele a uma escravidão. Subtópico 2, a mulher estranha. Essa mulher detém características visíveis de atração e poder momentâneo de ilusão para o amargor da imoralidade. Essa mulher não tem compromisso com a retidão e santidade. Inicialmente demonstra um estilo de vida atrativo, mas logo se mostra em uma verdadeira escravidão física, emocional e espiritual, trazendo ruína e destruição na vida dos desavisados. Essas são as características descritas no texto que nós lemos. Ela tem uma facilidade de ludibriar, de seduzir. Há uma influência maligna na vida dessa mulher, mas eu também posso até aqui retratar para você, no sexo oposto, na vida também de um homem, de um jovem, que é também ludibriado, um jovem que não teme a Deus. É por isso que as Escrituras Sagradas, nós vamos ver a orientação do apóstolo Paulo sobre o jugo desigual. O jugo desigual é isso, é um cristão querer ter relacionamentos com pessoas que não professam a mesma fé, que não servem ao mesmo Deus e que não têm uma vida direcionada pelos princípios de Deus. Em algum momento vai acontecer um problema. Em algum momento na trajetória desse namoro, ou desse noivado, ou desse casamento, acontecerão situações adversas. É por isso que o jovem hoje, ele precisa entender que as suas escolhas irão refletir em sua vida inteira, principalmente quando se trata acerca da sua sexualidade, ou seja, da sua vida sexual. Ele precisa ter uma cautela para não manchar a sua vida espiritual e se afastar
da pureza de Deus e de uma vida santa e irrepreensível neste mundo de treva que nós vivemos. Subtópico 3. As consequências da imoralidade. Há uma ordem de Deus para o afastamento do caminho dessa mulher, muitas vezes pela teimosia, imaturidade e desobediências aos conselhos e orientações dos pais. Os jovens ou as jovens entram em situações complicadas e de difícil saída. Grifo meu aqui: jovens, teu pai, o teu pastor, tua mãe já passaram pela idade que você tem. Eles sabem o que estão dizendo para vocês. Os ouçam. Esse é o conselho que eu dou para os jovens nesse momento. Ouçam mais. Meditem mais nas orientações que são dadas a vocês, por aqueles que têm realmente a autoridade para dizer para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer, como você deve se portar e como você não deve se portar. É isso que você precisa entender, é ouvir os conselhos daqueles e daquelas que têm realmente a bagagem necessária para te orientar, para te dar uma direção, para te dar um norte na tua vida e você se afastar. O erro, o grande engano, às vezes, o ledo engano de muitos jovens, não estou falando dos jovens que estão me assistindo aqui agora, eu acredito, mas o grande engano e o erro de muitos jovens é querer saber de todas as coisas. É achar que sabe de todas as coisas e que não precisa de orientação e que não precisa de ordem alguma. Eles precisam viver liberalmente. Talvez isso é o costume de muitos jovens que não conhecem a Deus, na sua libertinagem. Mas o cristão, o autêntico servo de Deus, o jovem, o homem de Deus, a mulher de Deus jovem, eles irão entender que eles têm sempre uma liderança que poderá lhe dar um conselho sadio para a sua vida espiritual. Jovem, eu reforço, você precisa ouvir mais. Tópico 2, a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Subtópico 1, uma sociedade sexualizada. A nossa geração é herdeira dos movimentos sociais de contestação sexual, mais especificamente a partir do que foi denominado Protestos de Maio de 1968, em que o movimento de jovens franceses universitários protestou contra os valores do Ocidente na Universidade de Paris. Em outras palavras, esse movimento devasso e maligno criou a normalização do relacionamento sexual com o slogan "É proibido proibir". A França é hoje o quartel-general do diabo para promiscuidade e imoralidade sexual, em outros males à humanidade como sociedade patriarcal. Nós vemos a história da França, principalmente aqui em 1968, não só na França, mas em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, em 1964, a gente vê isso, com o regime militar no país, e eles tentando contornar uma situação que era existente, principalmente nas universidades. Aqui no caso aqui da França, que eu coloquei no quadro para você aqui, e você analisa em 1968 com esse protesto aqui de maio de 1968, o que os jovens queriam era uma liberdade sexual para ter uma vida de sexualidade com os seus namorados. E a gente vai analisar dentro dessa história que uma das pautas iniciais que eles queriam era que os jovens homens e mulheres tivessem o mesmo alojamento, dormissem nos mesmos quartos, ou seja, uma imoralidade imensa aconteceria. Esse era o desejo desses jovens e eles começaram a protestar naquele local, naquelas universidades. Por isso há um cuidado hoje por parte de muitos pais acerca das universidades públicas aqui no nosso país. Nós vemos o retrato que é hoje, em alguns documentários, a situação existente em muitas universidades, em muitas faculdades, que deve ser o centro do conhecimento para os jovens, mas que tem sido um centro e um antro de perdição, de imoralidade, de uso de drogas, de muitas coisas destrutíveis para a vida do jovem. Deve ser um local de conhecimento, mas você vê que já na década de 60 isso acontecia. Agora tu imaginas hoje como estão as universidades no mundo inteiro.
com esse costume, com essas ideologias malignas ao redor do mundo. A imoralidade, a impureza tem reinado em muitas vidas desavisadas. Mas eu e você, como cristãos autênticos, servos de Deus, nós seremos uma voz ativa para mostrar para as pessoas que não é impossível se manter com uma vida santa, íntegra e irrepreensível até a vinda de Jesus. Enquanto muitos jovens queriam ali em 1968 libertinagem, eu acredito que ainda existia jovens remanescentes que não queriam isso. Eu acredito, porque sempre Deus vai ter os seus remanescentes em todas as partes do mundo e principalmente aqui no nosso país. E eu quero dizer para você, jovem, quero dizer para você, professor, reforce muito bem isso. Nós estamos recrutando um jovem abençoado, uma jovem abençoada, para que tenhamos uma sociedade ordeira, uma sociedade sadia, uma sociedade saudável em princípios, em valores. É isso que nós deveríamos fazer enquanto estivermos aqui nessa terra. Subtópico 2. Não se pode dominar o desejo sexual. É uma pergunta, na verdade. Essa era a ideia desse movimento francês. A vontade sexual desenfreada e de forma premeditada a ultrapassagem dos limites matrimoniais. Há mais intensamente hoje uma cultura secular e diabólica da sexualização dos corpos. O que vem a partir disso é gravidez precoce, DST, multiplicação do aborto, vícios pornográficos e transição de gêneros. O resumo de uma sociedade distante de Deus e de seus princípios e valores. Com tudo isso, dessas liberações, o que irá acontecer é o que eu descrevi para vocês aqui e que vocês poderão estar fazendo comentários mais aprofundados em sala de aula com os nossos alunos. O que vai acontecer com a liberdade e sem os limites necessários, sempre na Bíblia, há limites de Deus para o homem. Começa no Éden, quando o Senhor coloca o primeiro casal. Eles poderiam desfrutar de tudo que estava ali no jardim, mas houve um limite, houve uma limitação de Deus para que eles não viessem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Sempre há uma limitação de Deus. Jovem, você precisa entender que os seus pais lhe dão limites para o teu próprio bem, é para o teu próprio crescimento. Limites são necessários para que possamos vivenciar futuramente na nossa vida e termos o fruto daquilo que nós alcançamos com os nossos esforços, orientados pelos nossos pais e pelos nossos líderes. 3. O enfraquecimento da ideia do casamento. A ideia do matrimônio ser para sempre profundo, verdadeiro e de acordo com a visão judaico-cristã tem levado a muitos jovens, homens e mulheres, a fazer pouco caso dessa celebração divina. Esse é um retrato de uma sociedade caída por ideologias marxistas, leninistas e do empoderamento das mulheres pelos movimentos feministas ao redor do mundo. Jovens, entendam, o padrão de Deus para o casamento, além de perpetuação da raça humana, também é um exemplo maravilhoso de Jesus e sua igreja. É isso que está contido por trás dessas ideologias nefastas e malignas hoje. É acabar com a raça humana. É fazer com que a perpetuação da raça humana ela seja extinta. Hoje as pessoas se casam e aí, se não der certo 1 mês, 2 meses, 3 meses, já deixam-se e já partem para um outro relacionamento e não tem ali um cuidado de ver como está a sua vida para a perpetuação não só da raça humana, mas também para desfrutar da maravilha que é o matrimônio, algo criado por Deus. É da vontade de Deus que haja o matrimônio. É da vontade de Deus que haja a família. Se há o matrimônio, consequentemente as famílias virão. Mas é necessário que essas famílias venham de acordo com aquilo que é orientado à palavra de Deus, nos princípios e valores cristãos. Nós vemos hoje uma luta constante do nosso inimigo, nosso adversário, para tentar afastar as famílias do verdadeiro convívio com Deus.
e tentar dizer para as pessoas, a mídia de uma forma geral, dizer que não é necessário casar para ter família. Mas foi o Senhor que instituiu a família. O casamento e o matrimônio é algo especial para Deus. O leito conjugal é algo importantíssimo aos olhos de Deus. E se Deus diz que é realmente verdadeiro, é porque é. Nós acreditamos na verdade absoluta da palavra de Deus. Enquanto o homem quer destruir, o nosso Deus quer sempre construir e reconstruir talvez algumas famílias que precisam ser reestruturadas através do poder de Deus. Tópico seguinte: a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. Tópico 1. A delimitação sexual da moralidade cristã. A orientação da Bíblia é clara: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que a pratica, a imoralidade, peca contra o próprio corpo. A regeneração deverá ser inseparável da vida cristã. Os servos de Deus deverão deixar de ser denominados pelos seus instintos carnais, precisam ser guiados pelo Espírito Santo e pela sua temperança. É assim que deve viver o cristão, o jovem de Deus, o homem e a mulher de Deus, direcionados e guiados pelo Espírito de Deus. A sua natureza caída, ela jamais poderá ressurgir. A sua vida de carnalidade, ela deverá ser mortificada todos os dias, porque nós precisamos de uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Uma vida guiada pelo Espírito de Deus estará afastada da imoralidade sexual, da impureza sexual e de males e de vícios que têm aprisionado a vida de muitos jovens, principalmente com o celular. Principalmente com o celular. Não precisa mais hoje estar numa sala assistindo a uma TV e possivelmente um filme impróprio ou imoral. Os jovens hoje têm na palma de suas mãos ali e ele poderá colocar um limite ou não. Cabe a ele. Se ele teme a Deus, limites acontecerão. Os seus olhos não poderão ver coisa detestável. Os seus ouvidos não estarão abertos para ouvir imoralidades. Os seus olhos são santos, os seus ouvidos são santos, toda a sua maneira, o seu procedimento deverá ser santo diante de Deus. Ou seja, o celular hoje, as mídias de uma forma geral, mas eu quero me deter no celular porque hoje é o que está mais próximo aos jovens hoje, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Não só os jovens, mas muitas pessoas, mas principalmente os jovens hoje, têm essa facilidade hoje de estar se comunicando constantemente nas mídias sociais, nas redes sociais, e tudo a uma velocidade imensa. Precisam ter cuidado do que estão vendo, do que estão assistindo, do que estão ouvindo, para não macular a sua vida espiritual. 2. A pedagogia sexual. Os jovens solteiros cabe o desenvolvimento da virtude da castidade cristã, isto é, a abstinência sexual como preparação para o casamento. Ela é pedagógica, pois nos ensina que em tudo deve haver equilíbrio, sabedoria e propósito espiritual. O mundo e o seu sistema têm tentado descer goela abaixo em nossos jovens que eles não precisam se guardar para o dia do casamento. Isso que aconteceu em 1968 com o protesto lá na França é mais plausível vermos hoje acontecer nos nossos dias, em que as pessoas costumam dizer isso, que eles não deverão se abster da sexualidade. E muitos jovens que não temem a Deus e namoram com jovens cristãs, mulheres cristãs, ou vice-versa, eles tendem a ser maliciosos, envolvidos pelo inferno, envolvidos pelo maligno, em dizer e pedir para os jovens, homens ou mulheres. Olha, isso que eu vou dizer aqui para você, talvez você possa até achar e até sorrir quando eu vou dizer isso aqui, mas isso é uma realidade. Ele vai dizer, me dá uma prova do teu amor, e a prova que ele ou ela quer do teu amor é ter uma vida sexual contigo. Isso não é prova de amor, isso é devassidão.
Isso é imoralidade. Isso é muita devassidão na vida dessas pessoas. E você, cristão, fuja disso. Ao primeiro sinal de uma situação dessa, na verdade não precisaria nem estar mais namorando com uma pessoa descrente, porque é um jugo desigual. O cristão não poderá namorar, ter relacionamentos com pessoas de forma íntima que não sejam cristãos, ou depois do casamento. Essa é a orientação da palavra de Deus. 3. A beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e versículo 9. O casamento também não é apenas o escapismo de uma vida sexual. Não é isso. O casamento é o desfrutar ao lado de uma pessoa que você tem um interesse de viver até Jesus voltar. Esse é o interesse do casamento. Não é você ser feliz apenas, é você fazer a outra pessoa feliz. É isso, é você batalhar e lutar para que a pessoa que está com você seja feliz com você. E às vezes a pessoa namora 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu costumo dizer que o namoro cristão ele não pode perdurar bastante. Porque em algum momento vai dar problema. Ele não vai ter sabedoria para sobressair as dificuldades que virão. Você me entende o que eu estou dizendo para você, jovem? Ele precisa se manter diante de Deus, com a vida diante de Deus, na vigilância. Não é fácil. É uma luta assustadora entre carne e espírito. O que você mais alimentar é o que vai prevalecer. Se você alimentar mais o seu espírito vai prevalecer. Se você alimentar, porventura, a sua carne com certeza vai sobressair muito mais ainda sobre a sua vida. Porque o desejo da tua carne é o contrário do desejo do teu espírito. É isso, jovem, que você precisa entender. O relacionamento sexual só é possível entre um homem e uma mulher, em uma profunda e verdadeira aliança com o Eterno, até que a morte os separe. Essa é a orientação da palavra de Deus. O casamento, a vida íntima do casal é desfrutada no casamento, e o casamento é para a vida inteira aqui nessa terra. É até você morrer. Essa é a orientação de Deus. A conclusão: temos visto os apelos da imoralidade sexual presente em nossa sociedade. Entretanto, a palavra de Deus nos afirma que não precisamos ser dominados por eles. É muito melhor viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, de modo que podemos, sob o Espírito Santo, ter nossos sentimentos e vontade ordenados pela palavra de Deus. Logo, no matrimônio, podemos nos realizar por completo de um modo que glorifique a Deus em nós. E aqui eu quero abrir um parênteses para encerrar essa pré-aula de hoje. Quero dizer para você, jovem, quero dizer para você também, professor, nós temos uma responsabilidade imensa na nossa vida cristã de fazer essa perpetuação da raça humana na Terra. Mas tratando-se do jovem, eu digo para você, jovem, uma coisa importante. O seu padrão de vida cristã alcançará outras vidas, alcançará os seus amigos com o seu portar, com a sua vida ordeira, com a sua vida santa diante de Deus. Isso é muito importante para você. E não será em vão o teu trabalho no Senhor. O Senhor irá ver o teu esforço e a tua dedicação em servir ao Senhor. E que Deus continue te abençoando ricamente de uma forma tremenda, e que você possa desfrutar desse assunto em sala de aula, e que você possa enriquecer o seu conhecimento, prezado professor e querido aluno, dentro dessa pré-aula. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.